Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Desculpa se eu estiver falando meio baixo, é que eu acordei bastante doente hoje, eu tô com uma dor de garganta bastante forte, mas eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito da controvérsia envolvendo o filme do Coringa. Então, vamos lá. E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever e acionar o sininho, porque o YouTube tá sempre tirando os inscritos aqui do canal. Todo dia, mais e mais pessoas me mandam que a inscrição delas desapareceu e elas têm que se inscrever novamente. Então, se vocês puderem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. E pessoal, que controvérsia é essa que está envolvendo o filme do Coringa? Eu só quero frisar desde agora que eu não assisti o filme ainda. Eu até fui convidado para um evento em São Paulo para assistir o filme um pouco antes, mas eu moro bem longe de São Paulo, então não tive tempo de ir. Eu tinha trabalho no dia, eu tinha algumas reuniões, eu não consegui assistir o filme do Coringa ainda, mas eu não queria falar sobre isso, eu queria falar sobre a controvérsia envolvendo o filme e não sobre o filme em si. E que controvérsia é essa? Vocês vão se lembrar, quando as críticas começaram a sair, elas estavam sendo majoritariamente positivas, muita gente estava gostando do filme, até que veio uma pequena onda de críticas mais negativas, falando que o filme era extremamente violento, que ele glorificava a violência, mas até aí tudo bem, são críticos, eles têm direito à opinião deles, o estúdio convidou eles para assistir o filme antes, então é um risco que o estúdio correu. Mas agora eu acho que isso se elevou a um patamar um pouquinho superior, porque muitas pessoas estão dizendo que esse filme, na verdade, vai incentivar a violência. Muitas pessoas estão pedindo pelo boicote do filme, como na verdade acontece com tudo. Hoje em dia parece que qualquer produto que é lançado é boicotado por algum tipo de grupo, alguém fica contrário ao lançamento de praticamente qualquer filme, ainda mais um filme que aborda temáticas mais delicadas como o filme do Coringa. E antes de abordar os fatos um pouquinho mais a fundo, eu vou dizer a minha opinião. Eu não acredito que um filme tenha o poder de influenciar dessa forma. Eu acho que ninguém que, por exemplo, é normal vai assistir um filme como esse e vai sair querendo fazer alguma coisa diferente. É um filme, é uma obra de ficção de um personagem que muitas pessoas já conhecem, de um personagem que muitas pessoas já esperam alguma coisa desse tipo. Então eu acho que muitas pessoas estão reagindo de uma forma extremamente exagerada. Obviamente pode acontecer alguma coisa, assim como aconteceu com a série do Dexter, que tiveram pessoas que quiseram fazer coisas parecidas. Aconteceu com outras obras também, mas eu não acho que seja culpa do criador daquela obra. Muitas pessoas, como eu disse, pediram um boicote, e eu acho que isso ganhou uma repercussão muito maior quando um repórter perguntou isso para o Joaquin Phoenix, e o Joaquin Phoenix disse que ele nem tinha pensado a respeito disso, inclusive ele ficou bem transtornado ali na entrevista, que ele saiu da entrevista, ele largou o entrevistador lá sozinho, e ele só voltou depois de mais de uma hora de discussão entre o pessoal do Joaquin Phoenix e o entrevistador, porque nem tinha passado pela cabeça dele que uma obra de ficção pudesse influenciar outras pessoas. E o diretor, o Todd Phillips, sabendo de toda essa controvérsia, eu acho que ele tomou uma decisão um pouquinho errada. Ele usou o filme John Wick como exemplo, que é um filme que também, teoricamente, glorifica a violência, ele mata mais de 300 pessoas nos filmes, então ele acabou usando John Wick como exemplo. E eu achei errado isso, eu achei errado ele tentar jogar outro filme na fogueira para tentar tirar o dele ou para tentar amaciar o filme do Coringa. Eu acho que ele deveria ter defendido a obra, que não é uma obra que vai incentivar esse tipo de coisas. Qualquer filme mais pesado, qualquer filme que aborde temas mais pesados, vai correr esse risco. Qualquer filme de assassinato, qualquer filme que aborde essas temáticas, por exemplo, Laranja Mecânica, por exemplo, Mad Max, por exemplo, qualquer outro filme que trabalhe temáticas um pouquinho mais delicadas. Então acho que as pessoas estão jogando o filme do Coringa na fogueira, então eu particularmente acho que a reação está sendo um pouquinho exagerada. Mas isso sempre acontece, principalmente envolvendo as coisas que estão fazendo muito sucesso. Quando acontece algum atentado, alguma coisa, muitas pessoas culpam os videogames, muitas pessoas culpam os filmes de terror, muitas pessoas culpam as séries mais violentas, então é uma coisa que vem acontecendo desde sempre. Os filmes do Scorsese, por exemplo, sempre foram acusados de glorificar
a vida da máfia. O próprio O Poderoso Chefão, que é um dos melhores filmes de todos os tempos, foi acusado de glorificar a vida de crime da família Corleone, na verdade, né, que representa a máfia de Nova York. Então, muitos diretores, o Todd Phillips não é o primeiro, o filme do Coringa não é o primeiro a sofrer acusações desse tipo, mas dessa vez eu acho que as coisas conseguiram atingir um patamar maior e, na minha opinião, eu acho que essa reação extremamente antecipada ao filme do Coringa, o exército parece que já está se preparando, eles já estão notificando as polícias, etc, para ficar atentos nas salas de cinema que estiverem passando Coringa. Então eu acho que essa reação extremamente exagerada a um filme, eu acho que isso sim pode incentivar alguém a fazer alguma coisa, talvez até mais do que o próprio conteúdo do filme. Porque essas pessoas, a gente sabe muito bem, querem notoriedade. Essas pessoas, por isso que muitos jornais aí não estão nem citando mais o nome dos autores desse tipo de atentado, porque eles querem notoriedade. Então eu acho que uma situação como essa, que foi criada em volta do filme do Coringa, pode trazer mais notoriedade do que o normal e incentivar uma pessoa a tentar fazer isso, principalmente considerando esse circo da mídia que está sendo feito em volta desse filme. Sim, eu sei, aconteceu um episódio como esse no filme Dark Knight Rises, né, no filme O Cavaleiro das Trevas Ressurge, aconteceu uma coisa desse tipo em um cinema, então eu até acho justificável que a polícia e essas agências de inteligência se envolvam, obviamente, porque já aconteceu antes. Eu acho que eles devem sim se envolver, mas eu acho que as pessoas estão exagerando, pedindo boicote do filme, falando que o filme é extremamente violento. Afinal, se a gente for analisar historicamente, talvez o filme que mais trouxe coisas desse tipo tenha sido justamente o filme Tiros em Columbine, do diretor Michael Moore, que na verdade teve um efeito completamente contrário, eu acho, do que as pessoas esperavam. Ele fez um filme que não glorifica de forma alguma o atentado que aconteceu em Columbine, mas muitas pessoas que fizeram coisas desse tipo depois do documentário disseram diretamente que o documentário influenciou eles, que eles viraram fãs dos caras que fizeram aquilo. Então o filme, de certa forma, teve o efeito contrário, mas eu particularmente não vejo o filme sendo acusado de ter incentivado coisas desse tipo. E eu acho que as pessoas sabem, ou pelo menos têm o direito de distinguir o que é uma obra de ficção e o que é uma coisa que deve ser levada a sério, que deve ser seguido. Muitas pessoas estão aclamando o filme pela crítica que ele faz à sociedade, lembrando novamente que eu ainda não assisti, eu pretendo assistir já no primeiro dia que ele sair nos cinemas aqui no Brasil, mas eu ainda não consegui assistir o filme. Então eu não vou dar nenhuma opinião a respeito do filme em si, e caso alguma coisa desse tipo aconteça, a mídia inclusive vai poder dizer: ó, a gente avisou, hein, Warner, olha, a gente falou que ia acontecer alguma coisa desse tipo, e mesmo assim vocês não quiseram tirar o filme. Eu sinceramente não sei o objetivo de muitas pessoas desse boicote, eles querem realmente que a Warner tire o filme de circulação e que o filme nunca seja transmitido, pelo risco de acontecer alguma coisa, sendo que não aconteceram ameaças, não aconteceu nada desse tipo para justificar, é simplesmente o medo de que um filme como esse cause alguma reação. E a gente pode citar, além dos filmes que eu já citei, como Laranja Mecânica, a gente pode citar também o filme V de Vingança. Se algum filme nos últimos 10, 15 anos incentivavam esse tipo de violência, era o filme V de Vingança. Ele acabou se tornando símbolo aí, mas não gerou violência real nenhuma, pelo menos até onde eu sei, e mesmo que tivesse gerado, é uma obra de ficção que as pessoas devem distinguir. Então eu acredito que a mídia sempre está procurando quem culpar por esse tipo de coisa, eles sempre estão procurando um bode expiatório, e dessa vez foi o filme do Coringa. No ano passado foi Fortnite, muitas pessoas estavam acusando o jogo de criar crianças violentas, mesmo com vários estudos comprovando o contrário, inclusive com filmes. Já foi comprovado que não existe associação entre assistir filmes violentos e ser uma pessoa violenta. Então, eu realmente acho que a mídia, ela decide, ó, agora o bode expiatório vai ser esse, no ano que vem a gente volta a bater forte nos videogames, depois a gente fala do rap. O rap, inclusive, na década de 80 e 90, estava sendo acusado do mesmo tipo de coisas que essas obras mais recentes que eu citei estão sendo acusadas, de incentivar a violência e etc. Então, só para concluir rapidamente, eu tô animadíssimo para ver o filme do Coringa.
Obviamente, o filme pode sim incentivar alguém a cometer algum ato, a fazer alguma coisa, mas o diretor, os produtores, o estúdio não tem absolutamente nada a ver com isso. Eles fizeram uma obra, inclusive a obra é para maiores, então só vai assistir quem tem idade suficiente para assistir. Então, se acontecer alguma coisa com alguma criança no colégio, infelizmente, o filme do Coringa não tem absolutamente nada a ver com isso e as autoridades estão aí para tentar impedir que alguma coisa aconteça. E eu particularmente acho que essa mania, essa indústria que se tornou o Twitter, o Facebook e etc, de querer a cada semana cancelar alguma coisa diferente, a cada semana as pessoas parecem que escolhem a dedo o que elas vão se sentir insultadas, por que motivo elas vão fazer uma campanha, fazer um boicote e etc, que eu acho que isso já está passando um pouquinho dos limites e eles se colocam de uma forma que se não acontecer nada no filme do Coringa, eles vão dar um tapinha nas próprias costas dizendo: ó, não aconteceu nada por causa da nossa campanha. E se acontecer alguma coisa, eles vão ser os primeiros a apontar o dedo falando: ó, a gente avisou, hein? Então eu acho que eles se colocam numa posição que eles não perdem de nenhum jeito, porque se for positivo, eles vão levar todo o crédito e se for negativo, eles vão ser os primeiros a acusar. Então, galera, agora como sempre, eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa controvérsia envolvendo o filme do Coringa e o que vocês acham dessa controvérsia maior que está acontecendo em Hollywood, nos games, etc., das pessoas acharem que jogos e filmes vão incentivar a violência e, principalmente, vocês acham que os criadores devem ou podem ser responsabilizados pelo que acontece decorrente da obra deles? Diga aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.